Hoje, estamos gravando, hoje é uma super aula sobre os 5 inimigos invisíveis que sabotam a maioria dos traders. E, de verdade, a gente tomou a decisão de gerar conteúdos totalmente relevantes, conteúdos que vão mudar a sua mentalidade, mudar totalmente a sua percepção sobre o mercado. E esse é o nosso objetivo, é gerar esse nível de conteúdo. Deixa eu só mudar para cá. Então, antes de qualquer coisa, gente, olha aqui dentro dos meus olhos. Hoje eu não vim para te agradar, eu vim para te alertar. Porque se você continuar ignorando o que eu vou te mostrar hoje, a única coisa que você vai operar é frustração. Entende? Hoje eu vou abrir os seus olhos para os 5 inimigos que sabotam a maioria dos trades. E pode apostar, eles são silenciosos. Eles te fazem sabotar sem perceber. E te convencem que a culpa é sua. Talvez você esteja vivendo isso agora. E aí eu quero que você vive comigo aqui o que eu vou te falar. Você estuda, mas continua cometendo os mesmos erros. Você começa a semana confiante, mas termina cansado e frustrado. Você tem dias bons, mas não consegue manter a consistência. Tem alguém que está vivendo isso? Digita aí, Will. Vou pegar meu óculos. Digita aí quem está vivendo exatamente isso que eu estou falando. E aí eu quero te falar uma coisa. A verdade é dura, mas é libertadora. O que está te travando não é o mercado, não é a corretora, não é a estratégia, é o que está acontecendo dentro de você. E se você não identificar esse inimigo hoje, ele vai continuar agindo nas sombras. Entende? Te sabotando, te afastando da vida que você veio buscar quando decidiu ser trader. Porque quando você decidiu fazer parte dessa profissão, você teve uma visão positiva de futuro, mas você está vivendo uma jornada num círculo. E aí, por isso que eu quero que você trate a aula hoje como um espelho, não como um conteúdo. Porque tudo que eu vou te mostrar agora vai mudar a forma de você enxergar o mercado. E, principalmente, vai te mostrar o porquê que você ainda não chegou lá. E esse é o meu objetivo. Esse é o meu objetivo, gente. É te dar o caminho. Esse é a grande missão da ETF. É nisso que a gente se propôs a viver. É te dar o caminho, de verdade. E aí eu vou te falar o primeiro inimigo. Inimigo número 1. A ilusão do resultado rápido. Esse é o primeiro e mais sedutor inimigo. Ele sussurra no seu ouvido de todo dia. Você só precisa de um trader bom para mudar de vida. E aí, quando você se envolve com esse inimigo, que é a ilusão de resultados rápidos, você não quer ser trader. Você quer um milagre. O mercado, gente, não foi feito para quem busca sorte. Foi feito para quem suporta o processo. Tem como repetir essa frase aí para mim? Eu vou botar por escrito aqui para você. O mercado não foi feito para quem busca sorte. Ele foi feito para quem suporta o processo. A maioria, gente, chega no mercado com pressa. Quer recuperar uma dívida, quer provar que consegue viver de trade. As pessoas vêm com a motivação errada. E o que acontece? Começa a girar igual um doido. Quer fazer 500 por dia sem entender do risco. E quando o mercado, o emocional da pessoa estoura,
ela diz que o mercado não presta. Mas, na verdade, é quem não está pronto se destrói sozinho. E aí, muita gente fica vivendo esse ciclo de vitimismo, culpando tudo e a todos. Mas é por quê? Porque você não teve uma visão clara e você deixou esse inimigo da pressa te sabotar. Hoje eu falo, gente, que uma das maiores chaves que Deus me deu da minha vida para tomada de decisão, tanto no mercado. Quem aqui já opera ao vivo com a gente? Digita ETF aí. Quem opera ao vivo com a gente, você percebeu que a gente tem algo que se chama paciência? Uma das maiores chaves que Deus me deu para a minha vida é: toda vez que eu estou com pressa, eu vou me frustrar. É uma convicção que eu tenho. Toda vez que eu tomo decisões com pressa, eu me frustro. Toda vez que eu estou agindo com pressa, eu me frustro. A maior chave que Deus me deu para um desenvolvimento no mercado, na vida pessoal, foi algo chamado paciência. E paciência não é zona de conforto, quer dizer que você não vai agir. Paciência é você pensar com muito mais sabedoria, pensar, botar na balança o que eu ganho, o que eu perdo, entender o cenário, ver por cima das árvores, sair da caixa, ver o cenário de uma forma externa, analisar mais coisas antes de tomar decisões. Quem consegue entender o que eu estou falando? Imagina você plantando uma árvore. Todo dia você cava, rega, cuida da semente. Mas como você não vê um fruto no primeiro mês, você vai lá e arranca a raiz com as próprias mãos. Muita gente está fazendo exatamente isso no mercado. Toda vez muda de estratégia, entra pesado ou desiste no meio do caminho. Você quer consistência, mas age com imediatismo. Você quer viver de trade, mas tem mentalidade de apostador. E, de novo, gente, eu estou aqui para falar a verdade. A verdade liberta. Eu não estou aqui para agradar, talvez, né, no que eu vou falar para você. Mas muitos de vocês que estão aí do outro lado estão agindo não como trader, mas como um apostador. E eu entendo. Vivemos numa era de promessas rápidas, onde todo mundo só mostra lucro, mas ninguém mostra o tempo que levou para formar o trader por trás do lucro. Todo mundo vê o fruto, mas ninguém viu o tempo, ninguém sabe a profundidade da raiz, ninguém sabe o processo que demorou até essa árvore crescer, mas as pessoas só veem o fruto. E aí, por causa disso, você fica escravo desse inimigo número 1. Você precisa decidir. Ou você vai ser mais um na estatística dos frustrados, ou você vai ser o cara que planta, espera o tempo certo da colheita. Aqui na ITF, gente, a gente não forma apostadores. A gente forma traders profissionais com base, método e plano. Mas o primeiro passo é matar o inimigo dentro de você. A pressa de ter lucros sem ter estrutura. Quem está comigo para derrubar esse inimigo número 1? Grava. O primeiro passo é matar esse inimigo aí dentro. A pressa de ter lucro sem ter estrutura. Entende? Então, quem ainda se vê tomando porrada desse inimigo? Da pressa, da aceleração, do atraso. Você está sempre sentindo que está atrasado. Tem gente que está nesse tomando porrada, sendo sabotado por esse inimigo invisível número 1.
Cara, vamos vencer isso. Cria uma disciplina. Fala assim, cara, eu não vou deixar isso me atingir. Qual que é o inimigo número 2, gente? O inimigo número 2 que mais sabota o trader é invisível. E eu já falei muito isso na nossa comunidade. A síndrome do lobo solitário. Esse inimigo, gente, é silencioso e talvez o mais traiçoeiro de todos, porque ele se disfarça de liberdade. Você pensa que está no controle porque você está operando sozinho, mas na verdade você está perdido, sem direção. E pior, sem ninguém para te mostrar que você está errado. Quem já viveu ou vive muito tempo nisso? Você fica lá, não, mercado eu estou só eu e a tela. Mas está ninguém te falando que precisa ser falado. A verdade é nua e crua. Você só fica se alimentando de promessas vazias, expectativas irreais, que não vão ser realizadas. E aí você fica num ciclo. Você não compartilha suas decisões com ninguém, você não tem com quem revisar seu plano, não tem quem diga, ei, cara, você está fugindo do seu gerenciamento, do seu risco, está tudo errado. E no fundo, você vira refém da sua própria mente, que já foi programada para quê, gente? Sabotar. A sua mente ela já foi programada para te sabotar. Você só conversa sobre trade na sua cabeça. Mas deixa eu te contar uma coisa. A sua cabeça mente para você. Principalmente quando está perdendo. Uma frase que um amigo meu falou uma vez, que eu gravo sempre. A fé de quem quer ser enganado é inabalável. Nós mesmos criamos argumentos para a gente se sabotar. Nós criamos teorias para a gente mesmo se sabotar. Imagina, gente, um soldado sozinho no campo de batalha. Ele vira alvo fácil. Sem escudo, sem estratégia, sem cobertura. Agora coloque esse soldado num exército treinado, um general, com plano e com proteção. É outro jogo. Quem concorda comigo? Digita 10 aí. Quando você se junta numa comunidade como a nossa, onde tem um general dando a direção, tem plano, tem conteúdos para blindar você, proteger você espiritualmente, emocionalmente, tecnicamente. O jogo é outro. Quem consegue entender isso que eu estou falando, gente? Para de querer lutar sozinho. Eu já contei essa história várias e várias vezes. Se não foi, gente, se não fosse o Davis no início, a gente junto, um dando força para o outro, eu já teria desistido do mercado. Se eu não tivesse numa comunidade na época, me dando crença, me fortalecendo, eu não teria continuado no mercado. Eu não sou tão forte assim. Você não é tão forte assim. E aí, você ainda sim cai na luta do lobo solitário. Você entra, você está aqui, mas não está. Você não participa, você não se envolve, você não cria amizade. Eu já falei, você tem que criar uma amizade dentro da comunidade, você tem que ter um guardião, você tem que ter alguém para você compartilhar no inbox. Você tem que criar um laço de amizade com alguém. E aí, a maioria dos traders, gente, quebra não porque não sabe operar, mas porque não tem a ambiência que sustenta a performance. Um lugar onde ele possa ser corrigido, ser desafiado, ser acompanhado. E principalmente, tá, gente? Ser lembrado todos os dias do que precisa fazer e de como fazer. Quem consegue já ter o discernimento que aqui na ETF você tem esse ambiente. Cara, olha a quantidade de live. Mano, é meditação, é devocional que a gente faz agora. Mano, é conteúdo, é técnica, é backtest. Mas será que você está usando isso ao seu favor ainda? Ou você ainda está sendo vítima desse inimigo? Do lobo solitário? Você está aqui, mas não está.
Sabe por que você está travado há meses? Porque você continua tentando vencer uma guerra que não foi feita para ser vencida sozinho. Aqui na ETF a gente entendeu isso desde o início. O trader não precisa de mais conteúdo solto, ele precisa de ambiente, direção e cobrança. A nossa sala de operação ao vivo, nosso time, nossa rotina, é uma trincheira onde você vai parar de lutar sozinho e vai começar a performar em equipe. Quem já consegue ter esse sentimento? Digita ETF aí. Quem já consegue ter esse sentimento? Mas você precisa usar mais desse ambiente. Eu acho que você usa pouco ainda. Quem usa hoje a nossa ferramenta de inteligência artificial, gente? Que ele consegue conversar com você o dia inteiro, 24 horas por dia, tem toda a base de conhecimentos nosso. Eu vou ter que fazer uma super aula sobre IA, só para você usar essa ferramenta poderosa que a gente entregou e que quase ninguém usa. Quantos amigos você se formou na ETF? Quantos amigos, quantas pessoas você está se relacionando todos os dias? Entende? Cara, você tem absorvido realmente, você está nesse ambiente, você está nessa cultura. Gente, quem já acompanha um pouco minha vida nas redes sociais? Gente, eu sei que tem muita gente que vende uma vida perfeita. E não é. Mas eu vou falar um pouco do que eu estou vivendo. Eu estou vivendo o ápice da minha jornada como trader. Eu nunca tive tão consistente no trading como até hoje. Eu estou vivendo meu ápice no meu casamento. E eu estou vivendo o ápice da minha vida espiritual. Eu estou vivendo o ápice da minha vida física. Isso foi porque eu construí anos trabalhando no silêncio, passando os perrengues sozinho, se desenvolvendo, batendo cabeça, se machucando. E aí, o que acontece? Hoje existe uma unção disponível. Se Deus me deu uma unção de capacitação para eu viver essa atmosfera em várias áreas da vida diferentes, está disponível para todos vocês. Entende? Olha o que o David está vivendo. Olha a transformação que aconteceu na vida do Felipe. Semana que vem, provavelmente, a gente vai entrar num evento chamado Liberdade Definitiva. Olha o que aconteceu com o Felipe. Quem aqui acompanhou? Quem está na ETF aí pelo menos há 2 anos? Tem alguém aí que está com a gente há 2 anos? A gente está desde 2021. 2025, então tem 4 anos. Tem alguém aí pelo menos 2 anos? O Brunão está aí. Brunão, tu acompanhou a transformação do Felipe? Bruno está aí, eu lembro do Bruno. Já está há muito tempo. Tu viu a transformação que o moleque está vivendo na vida dele? Sabe, toda vez que o Felipe conversa, ele fala de algo. Ambiente. Foi o ambiente. Ele decidiu se aproximar de uma maneira muito grande. Ele decidiu se envolver diferente. Ele decidiu se conectar diferente. O cara morava em Niterói, ele veio morar aqui, ó, do lado do escritório, para estar com a gente todo dia. Ele decidiu, ele entendeu o poder do ambiente. E a vida dele foi assim, ó, pum! O que eu demorei 4 anos para conseguir, ele conseguiu 1 ano. Sabe por quê, gente? Por quê? Porque a unção já está disponível. A unção para você ter uma vida física, mental, emocional, familiar já está disponível. Está acontecendo desde da liderança da empresa para várias outras pessoas. Então você tem que entender que você não pode ser um lobo solitário. Você tem que se envolver. Você tem que se envolver. Não é sozinho que você vai conseguir. Você vai precisar estar conectado com outras pessoas. Quem ainda se pega perdendo para esse inimigo ainda, do lobo solitário? Você não cria amizade, você não se envolve, você não participa, você é morno, você é sozinho, você não compartilha.
Digita 2, que é o inimigo número 2, lobo solitário. Quem ainda está meio lobão solitário, está aqui, mas não se envolve, não se aprofunda, não cria raízes. Digita 2 aí. Gente, a honestidade é a chave. A melhor forma que tem para você mudar é você entender com clareza o seu estado atual. Sabendo o seu estado atual, você consegue criar um plano para você sair desse estado atual. Digita 2 aí, quem se vê nesse ambiente ainda. Lobo solitário. No mercado. Inimigo número 3, gente. A emoção não domada. Gente, esse inimigo é o mais barulhento de todos. Ele grita dentro da sua cabeça. Ele te faz clicar aonde não devia. Ele te faz fechar um trade no loja 1 segundo antes do take. Ele te faz entrar pesado, sem gestão, só porque hoje vai. E aí, no final do dia, você olha para o gráfico e pensa, por que eu fiz isso? E a resposta é simples. Você não está operando o gráfico. Você está sendo operado pela emoção. Esse é o inimigo número 3. A emoção não domada. E é uma dor real, gente. É uma dor real, sabe por quê? Você estuda, você sabe o que deveria fazer, mas na hora da execução, algo dentro de você te sabota. É o medo de perder, é a raiva de um stop anterior, é a ganância de querer recuperar rápido, a ansiedade de querer provar que você consegue. E sabe qual é o problema? O gráfico, ele não perdoa a emoção. Ele só respeita a lógica, gestão e disciplina. Então, tem muita gente que está sendo escravo desse terceiro inimigo. Você é como um carro de corrida com motor potente, mas com freio emocional quebrado. E todo mundo que acelera sem freio, uma hora vai bater. O freio é suas emoções. Se você não controla suas emoções, você vai bater, porque você vai querer acelerar. Você quer chegar mais rápido, você quer ter resultado, você quer vencer a corrida, mas sem freio você vai bater. E aí deixa eu te falar uma verdade, você não precisa de mais técnica. Você precisa dominar quem está clicando. Porque se quem está clicando é um cara ansioso, impulsivo, emocional, não importa a estratégia, você vai quebrar. Quem já consegue ter essa convicção? Você vê lá toda a estratégia que a gente passa. Você olha meu resultado, gente. Você olha o meu resultado. Por que as pessoas não estão conseguindo? Porque estão sendo domadas. Estão sendo destruídas por esse terceiro inimigo. E aí a pessoa acha que se você mudar de estratégia, mudar de escola, mudar de método, mudar de mercado, mudar de ativo, vai resolver o problema. Vai resolver, gente? Eu te pergunto. Você acha que vai resolver? Você tendo a consciência do seu inimigo? Não vai resolver. Ah, vou tentar uma estratégia diferente, vou tentar um ativo diferente, vou tentar... Não vai, mano. Você tem que começar a pensar logicamente. Você tem que pensar logicamente. Aqui, gente, na ETF, a gente não ensina só o que fazer. A gente ensina a se tornar a pessoa capaz de fazer aquilo com consistência. Hoje, a gente ensina você a ter mais controle emocional, mas você tem que estar conectado. Mindset, plano, gestão emocional. É isso que sustenta o trader profissional, gente. Não é sorte, não é feeling, é estrutura mental. A estrutura mental, ela vai te dar sustentação para você conseguir ser consistente. E aí eu falo, gente, o mercado financeiro, para mim, é um reflexo da vida real.
Sabia? E é uma extensão poderosa. Eu falo que o mercado financeiro ele me trouxe uma estrutura mental. Escreve isso aí, gente. Estrutura mental. Grava isso, essa frase. O mercado financeiro ele me deu uma estrutura mental tão forte que eu repliquei isso em diversas áreas da minha vida de uma forma poderosíssima. Eu tenho certeza, eu não sei se o David está online, mas eu tenho certeza que hoje, para o David fazer Ironman, talvez se ele não tivesse entrado no mercado financeiro, o mercado financeiro desenvolvesse essa estrutura mental, porque aqui tudo é ampliado, suas emoções são ampliadas, tudo é ampliado no mercado financeiro. Então, o mercado financeiro, quem sobrevive ao mercado financeiro, tem uma estrutura mental muito forte. Quem hoje já consegue perceber a estrutura mental que você está construindo no mercado financeiro e já consegue ver um reflexo disso na sua vida? Você começa a ver assim, cara, essa estrutura que eu estou construindo está me deixando muito mais forte em diversas áreas da minha vida. Então, por isso que eu sou muito grato ao mercado financeiro. Foi um presente, foi uma escola. Lembra aquilo que a gente fala muito? É aquelas frases que a gente vê às vezes na internet. Às vezes você pede uma benção e Deus te manda um desafio. Eu pedi várias coisas em orações para Deus e Deus me deu o mercado financeiro para justamente eu estar preparado e me desenvolver numa velocidade maior, porque aqui tudo é muito intensivo. Mas, gente, quem ainda está tomando porrada todos os dias para o inimigo número 3? A emoção que você não consegue domar. Digita 3 aí. Digita 3. Agora eu quero te fazer uma pergunta, gente. Você está gostando do nível do conteúdo que eu estou entregando para vocês? Você percebe que é algo vivido, não é uma teoria. É algo que a gente vive mesmo. São chaves. Eu tô elevando o seu nível de consciência para você ter um entendimento de quem são os seus inimigos. Se você não sabe com quem está lutando, como você vai criar estratégias para vencer o seu inimigo? Se você não sabe quem é o seu inimigo, quem está te batendo, você fica muito focado no efeito da perda que esse inimigo te faz. Mas você não foca no inimigo. E como vencer esse inimigo? E aí, vai para o inimigo número 4, que tem a ver com o que eu estou falando agora. O inimigo número 4, gente, é falta de clareza. Falta clareza e de um plano real para você. Se você não sabe exatamente o que está construindo, e quando você não sabe para onde está indo, qualquer coisa parece uma boa ideia. Olha aqui para mim. Você já pegou abrindo o gráfico sem saber o que está buscando? Abriu o gráfico sem saber o que está buscando. Você já operou só porque parecia bom? Ou pior, você já mudou o plano no meio da operação? Sabe por quê? Falta clareza em um plano real. Gente, você viu meu trade journal que eu mostrei para vocês? Eu mostrei meu trade journal. Você viu que eu passei vários dias sem operar. Vários dias. Por quê? Eu tenho clareza do que eu vou operar. Eu sei o meu plano. E eu não mais sou inimigo da falta de clareza. A falta de clareza já é um inimigo que eu derrotei. E eu quero que você comece a derrotar. Você precisa ter clareza da sua dor.
Você tem que ter clareza dos pontos que você precisa melhorar. Você tem que ter clareza da estratégia e do plano para você melhorar. Aqui, esse inimigo, muita gente se frustra. Não é que o cara não sabe operar, é que ele não tem rota, sem métrica, sem norte, não tem uma rotina clara de análise, não sabe o que fazer se o mercado está lateral, não sabe quantos pontos ou pips tem que buscar por semana, não tem plano para construir um capital de longo tempo. Ele quer viver de trading, mas nem sabe como seria a rotina se isso virasse uma realidade. Gente, está na hora de a gente parar de ser amador. Olha o que essa frase fala. Amador. Ama dor. O amador, ele ama sofrer. O amador, ele ama ser frustrado. Tem que tomar uma decisão, cara. Ser profissional nesse mercado. Entender quem são os seus inimigos. E derrubar um por um. Você não vai derrubar todos ao mesmo tempo. Mas você tem clareza de quem são os seus inimigos, qual o plano e como você vai derrubar um por um. Traçar uma rota, um plano de como você derrubar um por um. Pensa assim, é como um avião decolando sem um plano de voo. Pode até voar bonito por alguns minutos, mas cedo ou tarde vai ficar sem combustível e vai cair. Tem que ter um plano, tem que ter uma rota. Tem que ter... Gente, nada sem plano, sem direção, sem clareza, dá certo. Não tem como dar certo. Gente, você não precisa só de disciplina, você precisa de direção. Disciplina sem direção é cansaço. E direção sem plano é ilusão. É por isso que tanta gente vive pulando de estratégia em estratégia. Porque não tem clareza sobre o que quer, quanto precisa ganhar, como vai chegar lá. E aí fica só por efeito de resultado. Eu costumo falar que dentro da psicologia existe causa e efeito, eu não vou falar sobre isso agora. Causa é quem assume conscientemente o controle das coisas. Efeito é quem vive sobre o efeito das circunstâncias. E a maior parte de vocês, infelizmente, gente, está vivendo sobre o efeito desses inimigos que eu estou falando para você hoje. Gente, aqui na ETF, a gente não só ensina só onde clicar. A gente te entrega um plano real com metas claras, rotina, checklist de entrada, gestão de risco. Quem consegue perceber que a gente faz isso? Mano, a gente cria protocolos operacionais com passo 1, 2, 3, 4. A gente te explica, tem treinamento, a jornada do trader, eu explico os ciclos de aprendizado. Agora eu estou te explicando quem são os seus inimigos, eu estou te dando munição, eu estou te dando conhecimento para você derrubar um por um. Você vai sair do aleatório, como você estava vivendo até hoje, e você vai entrar numa rota, numa pista, que já foi asfaltado, onde cada operação é um passo calculado. Cada semana tem um objetivo claro. Quem consegue entender que a gente trabalha sobre esses fundamentos? Digita ETF aí. Quem consegue perceber isso na prática? O quanto a gente se preocupa realmente com o caminho, te dá uma rota. Não é te dar conteúdos soltos, mas não. Cara, beleza. Gente, a gente pensa tanto na clareza, na direção, no plano. Por que agora a gente implementou a parte espiritual, a parte emocional, até a parte física? Porque a gente se baseia por plano, direção, meta, clareza. Cara, o que está faltando para os nossos alunos atingir uma alta performance? Será? A gente está dando a estratégia, está dando um plano, está dando mapa, e mesmo assim as pessoas não estão conseguindo vencer. Por que não estão conseguindo vencer? Não estão conseguindo vencer porque elas são fracas espiritualmente, não estão acessando o sobrenatural.
estão fisicamente mal. Gente, acabei de entrar numa virose, fiquei 20 dias quase, sofrendo. Não consegui trabalhar direito, não consegui fazer as coisas direito. Você acha que se você estiver mal fisicamente, você vai conseguir fazer uma coisa direito? Não vai. Não vai. E agora a gente vai para o último inimigo. A gente vai para o último inimigo, gente. O inimigo número 5. Antes, eu quero perguntar sobre o inimigo número 4. Falta de clareza e um plano real. Quem ainda está perdendo para esse inimigo? Digita 4. Você que está perdendo para esse inimigo. Você não tem clareza ainda. Você não tem um plano real. Gente, se você tiver o discernimento, eu dei 4 inimigos. E agora vai para o 5º. Você vai pegar esses 4 inimigos, esses 5 inimigos, e você vai falar assim: quem é o primeiro que eu consigo derrubar fácil? E você vai começar a derrubar um por um. Tudo que você precisa para derrubar, tudo que precisa para derrubar cada inimigo desse, tem na nossa escola. Cada inimigo desse você derruba na nossa escola. Inclusive o 5º que você vai ver agora. Cada inimigo desse. Então vamos lá. O 5, gente. Falta de capital inteligente. Sabe qual que é uma das maiores frustrações do trader? É acertar a análise e não ganhar dinheiro. Porque o lote era pequenininho, que estava com medo de arriscar, ou porque não tinha capital para operar do jeito certo. Você está lutando com a faca de manteiga e uma guerra de metralhadora, fazendo um milagre com muito pouco capital, tentando construir consistência emocional com uma conta de 100, 500 reais, R$1.000. Isso não vai acontecer. E ainda se cobra por não conseguir. Mas deixa eu te falar uma coisa. O problema não é você. É o ambiente onde você está tentando performar. Por que hoje eu estou conseguindo ter o resultado que eu tenho financeiramente? Por que eu opero muito? Porque eu faço muitas estratégias ao mesmo tempo? Não, porque hoje esse inimigo ele já foi derrotado por mim. Hoje eu tenho dinheiro inteligente. Eu opero com muito capital de mesa, então eu preciso fazer só um pouquinho para ganhar muito. Emocionalmente, sou estruturado. Gabriel, isso é legal. Eu quero derrotar esse inimigo do dinheiro inteligente. Você tem que começar o processo das mesas. Mas quer dizer que você vai conseguir o financiamento rápido, instantaneamente? O que você acha? Você vai conseguir ampliar o seu capital instantaneamente? Não. Só que você tem que entender que o processo para você se tornar um trader financiado e ter capital inteligente é justamente esse processo que vai levar você a vencer cada inimigo desse que eu falei para vocês. Porque tem como, gente, ter capital financiado se você perde para algum desses inimigos que eu falei para vocês? Você acha que você consegue ser um trader financiado, operar numa mesa, se hoje você perde para cada um desses inimigos? Se você quer dinheiro rápido, a qualquer custo. Se você hoje perde para suas emoções, se você não tem um plano claro de gestão, se você opera sozinho, se você não tiver vivendo de uma forma consistente, ser livre no mercado, você não vai conseguir ser um trader financiado. Mas aí que é a boa notícia. É a jornada para se tornar um trader financiado. É o processo que vai fazer você se tornar o trader que você é hoje.
Eu sou um cara que eu não reprovei tantas contas na minha vida. Tá? Não, eu não reprovei tanto, mas eu conheço várias histórias de pessoas que perderam mais de 100 testes para depois sacar mais de US$ 1 milhão. Gente, o maior trader financiado do mundo, que já sacou mais de US$ 2 milhões em um único mês, ele chegou a perder US$ 100 mil em testes para depois sacar US$ 2 milhões. Quer dizer que ele perdeu US$ 100 mil? Não. Ele investiu US$ 100 mil num processo de capacitação, de profissionalização. Porque a mesa, ela é como fosse um professor que vai te ajustar no seu plano de gestão. Dificilmente, eu não conheço, tá, gente? Eu não conheço ninguém ainda que já começou na mesa seguindo um plano de gestão. A pessoa ela teve que tomar porradas, perder conta, tomar o stop diário, tomar o stop total, cair nas regras, para se tornar um trader que segue um plano. Eu não conheço até hoje ninguém. Eu fui moldado. Meu maior inimigo, gente, era o lobo solitário. Eu bati rápido. O ganhar dinheiro rápido, eu venci rápido. O maior inimigo, para mim, desses inimigos que eu demorei para vencer, foi seguir um plano. Eu tinha dificuldade, e o emocional, tomar minhas emoções. Mas se eu não seguisse um plano, era fácil eu perder o controle emocional. Quem concorda comigo? Se hoje você consegue seguir um plano, você automaticamente você vai ter mais força emocional. Então, esse foi o último. E quem me ajudou a derrubar em seguir o plano foi as mesas. Foram as mesas. As mesas conseguiram fazer realmente eu seguir um plano. Eu devo ter perdido, gente, uns 20 testes, 30 testes, que eu nem acho tanto em 2 anos. Mas eu devo ter perdido uns 30 testes mesmo, proprietário. Contas live, eu devo ter perdido umas 15, 20. Contas live já. Mas essa jornada me preparou para eu seguir um plano. Hoje já tem tempo que eu não sei o que é perder uma conta. Já tem tempo que eu não sei o que é perder uma conta. Já tem tempo que eu não sei o que é estourar um drawdown diário. Isso não acontece mais comigo. Isso é uma coisa inaceitável para mim hoje. Estourar um drawdown diário. Mas já aconteceu. E só por ter acontecido várias vezes que eu me tornei o trader consistente que eu sou hoje. Quem está entendendo o que eu estou falando? Se não tivesse acontecido, gente, eu não. Infelizmente, a gente aprende muito mais no erro do que no prazer, na dor do que no prazer. Infelizmente, nós aprendemos muito mais quando erramos, quando sentimos a perda. Só que eu fui ajustando. Então, muitos de vocês vão trilhar um caminho mais rápido do que eu, do que o próprio Felipe, do que o Davis. Por quê? Porque vocês já estão pegando um asfalto pronto. Vocês já estão pegando o bolo pronto. Com todos os ingredientes que a gente teve que descobrir ao longo da nossa carreira. O que fez a gente se tornar consistente? Hoje a gente já dá tudo pronto para vocês. Antes a gente não tinha isso. Eu tinha o conhecimento fragmentado. Eu tive que descobrir na prática. Gente. Hoje a gente já dá o mapa pronto. Você está tentando ser um trader profissional, mas continua tratando como um amador. Trader consistente não é quem acerta a análise. É quem tem estrutura para aguentar o jogo.
Pensa assim, é como um piloto de Fórmula 1, correndo numa pista de barro, com um carro sem roda. Não importa o talento, sem estrutura, não existe performance. Sem hoje, uma estrutura que vai blindar suas emoções, seu espiritual, seu físico. Se hoje você não tiver capital financiado, dinheiro inteligente para você operar, você não vai conseguir, gente. Você pode ter o talento que for, não vai dar certo, vai ser difícil pra caramba. Enquanto outros, com muito menos talento que você, vai fazer dar certo. Quem está conseguindo entender o que eu estou falando? Tem pessoas muito mais talentosas do que eu, muito mais inteligentes do que eu, tendo menos resultado do que eu estou tendo. Sabe por quê? Porque eu entendo o poder da estrutura. Ontem eu vi o filme da Fórmula 1. Você pode ter o melhor talento do mundo, mas se você não tiver o carro, a equipe eficiente, não adianta nada. É a mesma coisa você. Você pode ser um cara super inteligente, estuda, absorve o conteúdo, assiste todas as lives, mas se você não usa toda a estrutura que a ETF tem, você não amplia o seu capital inteligente, você vai ter menos resultado, muito, muito menos que muitos outros traders por aí. É por isso, gente, que aqui na ETF a gente quando desenhou nossa escola, a gente falou, cara, eu preciso dar a estrutura completa para o trader. Eu preciso dar um método, eu preciso dar ferramentas de acompanhamento, eu preciso dar capital inteligente, tudo num lugar só. E aí, com isso, você ia estar com muito mais força para ir à frente. Aí você vai estar realmente num time te ajudando a multiplicar com inteligência. Gente, você não precisa mais arriscar o que não tem. Você precisa operar com estratégia, gestão e capital inteligente. E é isso que a gente já preparou aqui na ETF. Você precisa operar com estratégia, gestão e capital inteligente. Quem já tem essa clareza total? Digita ETF aí. Quem já está 100% com clareza? Gabriel, já entendo a rota, eu já sei que esse é o caminho. Agora é questão de tempo. É eu vencer o inimigo da pressa. Entendeu? É você ir vencendo cada inimigo desse que eu falei para vocês. O seu problema nunca foi só aprender a operar, gente. Foi ter a estrutura certa para construir uma carreira. Você nunca teve uma estrutura que você está tendo hoje. Se eu tivesse essa estrutura na minha época, pode ter certeza, eu teria muito mais resultado que eu estou tendo hoje. Hoje, essa estrutura já está disponível, gente. A pergunta é, você vai se seguir sabotando ou você vai aceitar a ajuda de quem já passou por tudo isso e montou o caminho? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. E aí? A gente está preparando mais algumas novidades a partir de semana que vem. A gente vai reestruturar toda a nossa comunidade, uma nova reestruturação, um novo avanço. Gente, hoje eu olho para a nossa comunidade, eu vejo menos de 5 pessoas assistem nossos cursos e treinamentos. Infelizmente, a gente tomou a decisão, não vai ter mais nada gratuito. Sabe por quê? As pessoas não dão valor. Não dão valor. A gente vai criar desafios, a gente vai criar outras ações, mas, cara, meu irmão, a gente quer formar pessoas profissionais. Infelizmente, eu não quero mais perder tempo. A gente não quer mais perder tempo com quem só quer meio mudar de vida. Não, a gente precisa estar com pessoas que estão 100%. Entendeu?
Então, a gente vai reestruturar a nossa comunidade, a gente vai trazer desafios, a gente realmente vai separar o joio do trigo. A gente bate muito aqui, gente, eu prefiro ter menos, eu queria ter menos alunos com mais qualidade do que a gente ter 6 mil pessoas na plataforma e só 5% assiste às aulas. A gente está com 52 pessoas, menos de 1% dos alunos assistindo uma live tão importante quanto essa. Quem gostou do conteúdo hoje, digita 10. Agora imagina quem está dando conteúdo que 1% está assistindo a aula. O que você acha que passa na minha cabeça quando eu vejo 1% dos alunos assistindo uma aula dessa? Não dá vontade de reestruturar as coisas? Mudar as coisas? Te dar uma revolta interna? Dá, gente. Entendeu? Então, mas eu não quero saber das 99. Eu quero saber do 1%. Esse 1% que vai fazer a diferença. Eu sempre falo isso para as pessoas, cara. São poucos que mudam de vida. São poucos que vivem uma vida digna, que constroem um legado. São muito poucos. 99% das pessoas só falam da boca para fora. É só mimimi, gente. É só vitimismo. É só desculpas. Mas tem 1%, mano, que faz a diferença. E a gente está em busca desses 1%. Mas a gente precisa, balançar a árvore para cair os frutos que não são bons. A gente vai ter que fazer mexer aqui, para separar o joio do trigo. Gente, de verdade, eu não quero perder tempo com gente vitimista, com gente que não quer. A pior coisa do mundo é você querer mudar alguém que não quer ser mudado. Eu quero, cada vez mais a gente quer atuar com mais precisão. Falar com as pessoas que querem realmente viver o processo junto com a gente. Então, desculpa, lembra que eu falei lá no início? Eu não ia falar o que você queria ouvir. Eu estava disposto a falar, talvez, te incomodar, apertar algumas feridas. Mas se você meio que quer mudar de vida, cara, procura outro canto. Vai fazer outra coisa, vai ver Netflix. Vai ver série. Vai ficar rolando o Instagram o dia inteiro. Não fica gastando tempo em vão, não. Pelo menos gaste com alguma coisa que dá prazer. Se você quer meio mudar de vida. Mas uma coisa eu aprendi, gente. As pessoas que fazem a diferença no mundo, elas não fazem o que elas querem fazer. Elas fazem o que precisa ser feito. Quem consegue escrever isso aí? As pessoas que fazem a diferença e realizam na vida, elas não são movidas pelo que gosta. Elas são movidas pelo que precisa ser feito. Simples assim. E se você é uma pessoa viciada em fazer só o que você gosta, o que você quer, o que te convém, meu irmão, pula do barco, que dá tempo. Para não perder tempo. Foca no que te dá prazer imediato, mas te coloca numa escravidão eterna. De nunca realizar nada. Vai chegar no final da vida, tu vai olhar para trás e falar assim, mano, o que eu fiz da vida? A vida passou diante dos meus olhos e não fiz nada. Não realizei nada. Não mudei a vida de uma pessoa. Mas, quem é 1%, a gente vai enfrentar tudo e todos. Porque a gente não faz o que a gente gosta. Gente, vou ser bem sincero. Às vezes, se eu pudesse optar, eu desativava a minha escola e fazia outra coisa. É a minha vontade. Imagina, eu ficar lá gastando tempo. Tem gente, Gabriel, investi R$1.500 e não estou satisfeito. Meu irmão, eu invisto 150 mil todo mês para deixar isso de pé. E aí, quem está investindo mais?
E também não tenho a vida maravilhosa, não. Tudo não acontece da maneira que eu espero, não. Eu tenho que pegar e fazer o limão virar uma limonada. Mas não, Gabriel, eu investi 3 mil reais e... Ai, tô tristinho. Pelo amor de Deus, gente. Às vezes, a vontade que eu quero, dá vontade de eu só viver do mercado e tal. Só que, infelizmente, gente, já entrou dentro de mim uma parada de... Cara, você não tem que fazer o que você quer. Você tem que fazer o que precisa ser feito. E tem 1% das pessoas que valorizam o que você faz. E é esses 1% que você vai lutar incansavelmente todos os dias. Por mais que muitos vão abandonar o barco e não vão te dar valor. Mas você tem que fazer. Infelizmente, gente, eu não consigo. Querer, muitas das vezes eu quero. Mas eu não consigo. Tem alguém assim, gente, que muitas das vezes quer fazer exatamente o que você quer, mas alguma coisa fica dentro de você te forçando a fazer o que precisa ser feito? Tem alguém assim aí na sala? Digita 1% aí. Eu sei que pelo menos 1% é assim, meu irmão. Às vezes dá vontade de fazer tudo ao contrário, mas tu não consegue. Tu fala assim, meu irmão, não consigo. Eu não consigo fazer o que eu quero. Eu só consigo fazer o que precisa ser feito. Mano, é esse exército de 1% que a gente precisa fazer. É esse exército que eu quero, gente. Exército de pessoas que não fazem o que querem, mas fazem o que precisa ser feito. É esse 1%. Se tiver você que está assistindo o que eu estou falando, você vai ser imparável em qualquer coisa. Você vai emagrecer, você vai ter o casamento dos seus sonhos, você vai ser próspero financeiramente. Mano, por quê? Porque você entendeu o maior código da vida. As pessoas hoje não vivem a vida que elas querem, porque elas justamente fazem o que querem. Olha que louco, contradição que a vida louca faz. As pessoas não vivem a vida que elas querem porque elas fazem exatamente o que elas querem. O código da vida é justamente você fazer não o que você quer, mas o que você precisa ser feito todos os dias. A diferença é que talvez hoje você não está vivendo ainda o que você precisa viver, é que você é assim de vez em quando. Na maior parte das vezes ainda você faz o que você quer. Mas o dia que você começar a fazer todo dia o que você precisa ser feito, meu irmão, no ambiente certo, na estrutura certa, que vai blindar você em várias coisas, você se torna imparável. Então a gente vai mexer o bolo, vai organizar, vai reestruturar muita coisa aqui na ETF. Toda vez a gente chacoalha a árvore, muda algumas coisas. Por quê? Quando a empresa vai crescendo, muita gente vai entrando sem o propósito da empresa. Então, eu não quero quantidade, eu quero qualidade. Entende? Quero 1%. Se hoje eu estou na margem de risco ali, ó, eu estou menos de 1%. Menos de 1% dos alunos estão assistindo às aulas, então está tudo errado. Tem que mexer mais o bolo. Entende? Bom, gente, para finalizar, toda semana a gente faz uma promoção para você ter acesso à nossa mesa proprietária com um preço totalmente acessível. E a mesa proprietária, ela é o dinheiro inteligente. Ah, Gabriel, mas eu não consegui passar até hoje na mesa. Mas não quer dizer que você não conseguiu passar, quer dizer que você está mais próximo de passar. Entende? Toda vez que você fracassa, é um degrau que você avança para você chegar onde você tem que chegar. Então, muda a ótica. O fracasso, a perda, ela é um degrau. Se você está na estrutura certa e você avança. Porque é aquilo que eu te falei. Você não pode vagar sem direção. Você tem que ter uma direção, um caminho. Se você perde seguindo o plano, seguindo uma direção, é um degrau.
Isso vai acontecer. Toda vez que eu subo de degrau, quer dizer que eu tive algum avanço. Então, a gente está liberando. Por que a gente consegue fazer descontos na nossa mesa diferenciada? Porque, primeiro, a nossa mesa é focada na nossa escola. Então, a gente não tem a fonte de renda só vendendo teste. A gente vende educação. E, por isso, a nossa margem é maior. E eu consigo fazer um preço diferente das outras mesas. Ah, Gabriel, mas por que eu queria que não tivesse algumas regras e tal? Gente, todas as regras que a gente tem hoje é baseado nas mesas americanas. Os maiores traders do mundo operam nas mesas americanas. Isso quer dizer que esse tipo de regra, ela conduz a se tornar os melhores traders. Entende o que eu estou querendo dizer? O 1%, ele não faz o que quer fazer. Ele faz o que precisa fazer. E você tem que ter essa mentalidade. Eu era consistente quando eu operava só em mesas como FTMO e outras mesas. Quando eu fui para as mesas americanas, que tinham trailer drawdown, que tinham outros mecanismos de gestão, eu fiquei mais consistente ainda. Hoje eu opero com maior tranquilidade na minha conta pessoal. Por quê? Porque essas mesas me forjaram ser quem eu sou hoje como trader. Então, a gente vai mandar nos grupos o link para você ter acesso a 50% de desconto, 60% de desconto. A gente está com promoção na conta de $50 mil. Vou até passar para vocês os valores desse desconto. Olha o desconto que a gente está no momento. Um teste de $50 mil. Olha isso, gente. Um teste de $50 mil. Ao invés de estar R$ 519, está 376. Uma conta aprovada de $50 mil. Ao invés de estar 3.194, vai estar 1.822. Quem aqui ainda não é um trader financiado, ainda não tem um dinheiro inteligente? Digita 0 aí. É só você fazer matemática. Se hoje você pega um teste de $50 mil, você passa no teste. Na hora que você faz o saque, você saca 1% líquido. Eu estou falando que é $500. Olha isso. $500. Então, você que hoje ainda não é um trader financiado, você não trabalha com a margem inteligente, você está deixando duas coisas para trás. A primeira, você não está no processo onde está construindo e derrubando aquele processo de gestão que eu te falei. O inimigo da gestão e do plano. Você ainda está operando muito solto. Você precisa operar no ambiente de mesa proprietária. Isso é um fato. Segundo, você está sem uma margem operacional que vai te dar uma vantagem competitiva para resultado. Ah, Gabriel, não estou tendo resultado ainda. Você está no processo. Começa a ajustar. Valores, tá, gente? Valores do desafio. $50 mil. Desafio, tá? Que é o teste. De R$519 por 376. A prova, conta live. Conta live. De 3.194 por 1.822. Agarra a oportunidade. Gabriel, não tem a escola de vocês junto. É só você chamar, a gente vai colocar nos grupos. Você chama o nosso time, tira a dúvida, fala que você quer a oportunidade, vai lá, tira a dúvida com ele para ter acesso às nossas aulas, sala de operação ao vivo e tal. Uma coisa certa, gente, a gente não vai ter mais sessão gratuita na nossa plataforma. Vai acabar. Então, você vai receber uma notificação nos próximos dias. Todos os membros gratuitos, eles vão sair da nossa comunidade. Isso é um fato.
porque realmente a gente precisa dividir o joio do trigo. A gente vai continuar gerando conteúdos gratuitos, esporadicamente na internet, com ações, com propósitos, mas dentro da comunidade, a gente realmente vai dividir o joio do trigo para realmente dar valor e dar atenção para justamente com a pessoa que está super focada, porque depois a gente não tem humano suficiente para dar atenção, porque são muita gente. Imagina, 6.000 pessoas, quantas pessoas eu consigo dar atenção? Então, vamos para cima, tá, gente? Valeu. Quem gostou da aula do conteúdo hoje, eu queria muito que eu vou fazer um post. Vou tirar um print aqui, ó. E eu queria muito que você comentasse. Eu vou fazer um post sobre a aula de hoje. E eu queria que você comentasse sobre o que essa aula te impactou. Vai ser lá na Circle, tá? Ó, vou tirar um print. Tirei um print aqui. Vou postar na Circle. E aí eu queria que você comentasse o que você achou sobre a aula de hoje. Foi um desabafo no meu coração. Por quê? Porque, às vezes, o que você falar vai gerar um gatilho para outra pessoa que não viu essa aula querer ver, para querer participar mais, entendeu? Participar. É muito importante você participar dessa engenharia que a gente está fazendo. Fechou? Tamo junto. Papai do Céu abençoe vocês. Contem comigo. Vamos para outro nível. E eu vou postar lá agora, junto com um resumozinho da aula de hoje. Eu queria muito. Quem vai comentar lá na Circo hoje? Eu vou botar lá dentro do canal Pílula da Gratidão, a Pílula do Conhecimento. Você vai lá, deixa um textão falando sobre a aula de hoje, sobre o seu processo no ETF. Para quê? Para que o seu comentário influencie alguém lá na comunidade a tomar uma atitude diferente, a agir diferente, para poder a gente salvar outras vidas, gente. Falei isso no devocional ontem. Nós somos resposta de oração de outras pessoas. Então, tem alguém lá que vai se identificar com o que você vai escrever, vai tomar uma ação diferente, você vai mudar a rota da vida dela. Você. Às vezes, não vai ser a sua palavra. É a sua mensagem que vai atingir essa pessoa. Entende? Então, tamo junto, gente. Papai do Céu abençoe vocês. Um abraço.